nossa aula de hoje. Muito bem, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos estudar hoje no livro de ciências. Nós vamos fazer algumas páginas, eu vou colocar as páginas lá no slide e nós vamos conversando sobre as páginas do livro, nosso livro de ciências da coleção Nautas. Vamos fazer muitas descobertas. Estão preparados? Vamos lá então! Então vamos lá, continuar os nossos estudos no livro de ciência, página 10. Acompanhe a leitura. A ciência faz parte do dia a dia. A televisão, os computadores, as vacinas, entre outros itens, foram criados por meio de descobertas e invenções. Vamos saber mais sobre o que a ciência estuda e como os cientistas e os inventores trabalham. Vamos analisar nos slides a seguir essas imagens que vocês estão vendo aí pequenininha. Eu vou aumentar um pouco as imagens e nós vamos conversar sobre elas. A ciência no dia a dia. Aqui eu separei as imagens individuais, lá elas estavam todas juntas, né? Aqui eu coloquei as imagens separadas. Eu peguei a primeira imagem, coloquei aqui nesse slide para a gente conversar um pouco. Nessa imagem, as crianças estão brincando com Lego, com pecinhas de montar, né? Esse tipo de brincadeira é uma forma de fazer ciência. Sabe por quê? Porque as crianças estão resolvendo um problema, elas estão pensando. Às vezes você quer montar um tipo de brinquedo, um tipo de desenho usando Lego, né? Um bloco, quer fazer uma torre, alguma coisa que você quer montar e você não está conseguindo. Então, quando você consegue fazer isso, quando você consegue resolver o problema, você está fazendo ciência, porque você está pensando e encontrando uma solução para o problema. Isso é uma forma de fazer ciência no dia a dia. Olha essa outra imagem agora. Eu peguei lá do livro também, do livro de ciências da coleção Nautas. Peguei essa imagem e coloquei aqui. Aqui também é uma forma de fazer ciência, porque as crianças estão usando a lupa para observar. Lembrando que observação não é só olhar. Observar é olhar e entender os detalhes do que está olhando. Olhar com atenção, observar com atenção. Nós já vimos essa lupa em algum outro livro? Lembra qual foi o livro que nós vimos que estavam usando uma lupa também? Isso mesmo, no livro de história, né? Isso, eles estavam observando as cavernas, isso mesmo. Lá também foi visto o uso da lupa. Então, o uso da lupa é uma forma de fazer ciência porque você vai observar os detalhes, né? Não apenas olhar, observar com atenção. É uma forma de fazer ciência no dia a dia. Nessa imagem agora, o menino está fazendo uma experiência. Lembra que nós fizemos uma experiência também? Essa experiência que ele está fazendo aí é aquela que nós fizemos, só que aí ele está pegando o gelo e colocando dentro de um copo com água. Na nossa experiência, nós esperamos o gelo ou o sorvete, né? Nós fizemos, quem tinha gelo fez com gelo, quem não tinha fez com sorvete, né? E esperamos para ver o que ia acontecer, né? Esperamos e vimos que o gelo derreteu, que o sorvete derreteu. Então, fazer uma experiência de observar, de esperar para ver o que vai acontecer, também é uma forma de fazer experiência no dia a dia. E fazer experiência é uma ação importante, porque você vai experimentar, fazer na prática, tentar resolver um problema. Tudo isso são formas de fazer ciência no dia a dia. A ciência na vida. Nessa imagem agora, nós vemos uma experiência que é uma mistura de elementos. Isso é muito feito na química, né? Eles vão usar alguns elementos, misturar
Para fazer, isso é feito para fazer medicamento, para criar perfumes, essências. Então, esse é um tipo de experiência que não é feita no dia a dia, mas ela existe na vida. Ela é feita nos laboratórios por cientistas que já são pessoas que estudam um pouco mais, já não pode ser feita por nós, né? Então, tem que ser feita lá no laboratório por cientistas. Essas são as experiências que são feitas nos laboratórios. Essa é uma outra imagem que também mostra o uso da ciência. Aí os cientistas vão estudar, né, essas células, essas moléculas, para descobrir doenças, qual tipo de tratamento que tem que ser feito para curar aquela doença. Isso também é feito por cientistas, pessoas que estudam só para descobrir essas doenças e esses medicamentos. Então, esse é um tipo de ciência que também é feito por pessoas que estudam para fazer isso, né? Não é um tipo de ciência que nós podemos fazer, só eles que estudam bastante para chegar a esse ponto de descobrir doença, descobrir medicamento e tratamento para as doenças. Olha que legal essa imagem. Aí a pessoa está usando um equipamento que chama microscópio, que é usado nos laboratórios para aumentar o tamanho das bactérias, das células, porque elas são muito pequenininhas. Então, os cientistas usam esse equipamento que chama microscópio para olhar, para descobrir novas doenças, para descobrir os tratamentos também, né? Novos medicamentos, novos tratamentos. E é isso que os especialistas, os cientistas, os médicos estão fazendo agora, para descobrir o tratamento para essa doença que está impedindo a gente de ir para a escola, né? Que é o coronavírus. Então, os cientistas são as pessoas que vão estudar para descobrir o tratamento para essa doença, para a gente voltar logo para a escola. E então, o que é ciência? Essa é a definição de ciência que está no nosso livro. Ciência é uma palavra que vem do latim scientia, que significa conhecimento. Então, ciência é igual a conhecimento. Página 11 do livro de ciência. Essa página nós vamos descobrir algumas das ciências que nós estudaremos. Algumas das ciências que estão ligadas à ciência. Alguns outros campos de estudos que estão ligados à ciência. Esses campos de estudo que aparecem aqui no nosso livro são química, geologia, biologia, astronomia e física. Todos esses campos de estudo estão ligados diretamente à ciência. Agora eu vou explicar para vocês o que cada um deles estuda. Algumas das ciências que estudaremos. A primeira ciência que aparece no nosso livro é a química. Então, eu coloquei a imagem do nome química e uma figura, uma imagem que representa essa ciência, a química, né? Essa imagem está no nosso livro. E o que é química? É a ciência que estuda a matéria, suas propriedades, transformações, a composição de diferentes substâncias e as relações entre elas. Geologia. Olha aí a palavrinha geologia, a imagem que representa a palavra geologia. E o que é geologia? É o estudo da estrutura, da composição e das transformações da crosta terrestre, como as rochas. Biologia. Tem a palavra biologia, uma imagem para representar esse campo de estudo da ciência. Essa imagem é do nosso livro. E o que é biologia? É a ciência que estuda a vida, os seres vivos, as relações entre eles e entre os diferentes ambientes. O estudo da biologia está dividido em três.
tem a zoologia, que é o estudo dos animais, a botânica, que é o estudo das plantas, e a genética, que é o estudo da hereditariedade. Hereditariedade é a transmissão genética dos pais para os filhos. Mais um dos campos de estudo da ciência, a astronomia. Tem a palavra astronomia e uma imagem para representá-lo. A astronomia é o estudo do universo desde a sua composição até os fenômenos a ele relacionados. Física. Tem a palavra física, a imagem que vai representar esse campo de estudo da ciência. E o que é física? É a ciência que estuda a natureza e busca a compreensão de seus fenômenos. Entre seus campos de estudos estão a força, a energia, a mecânica, entre outros. Vamos olhar agora essa palavra. Olha bem para essa palavra. Olha o início dessa palavra. É a palavra química. O início da palavra está circulado de vermelho. É o que é a sonoridade inicial da palavra química. E para fazer o que, eu vou usar 3 letras. A letra Q, a letra U e a letra I. Aí nós formamos a sonoridade inicial que da palavra química. Vamos ler essa palavra? Siga as setinhas. Química. E a sonoridade inicial da palavra química é o que. E essa palavra? Eu acho que nós já vimos uma palavra que começa com essa mesma sonoridade, né? Com a sonoridade que é a letra G e a letra I. Vocês lembram? Qual é essa palavra? Isso é a palavra geografia, do livro de geografia. Então, qual é a sonoridade da palavra geologia? G. Isso mesmo, G. E nós usamos a letra G e a letra E para formar a sonoridade inicial G da palavra geologia. Então, a sonoridade inicial da palavra geologia é o G. Olha o início dessa palavra. Tem 2 letras, o B e o I, que formam a sonoridade inicial da palavra biologia. Qual é a sonoridade inicial da palavra biologia? É o B e o I, que formam a sonoridade bi. Muito bem, formam a sonoridade bi, da palavra biologia. A sonoridade inicial, então, da palavra biologia é o bi, o B e o I. Olha agora essa palavra. É uma palavra bem grande. Vamos tentar descobrir qual é a sonoridade inicial dela? É a que está circulado de vermelho. Usamos 2 letras, a letra A e a letra S. Para formar a sonoridade inicial, AS. AS é a sonoridade inicial da palavra astronomia. Agora vamos ler essa palavra? É só seguir as setinhas. Astronomia. E nessa palavra, qual é a sonoridade inicial? Você já consegue descobrir? É a que está circulada de vermelho. É a sonoridade FI. F-I, para formar a sonoridade FI, da palavra física. Vamos ler essa palavra bem devagar. É só seguir as setas. Física. Formamos a palavra física, que tem como sonoridade inicial
FI. Revisando. O que aprendemos hoje? Aprendemos que a ciência está no dia a dia das pessoas. Aprendemos que é possível fazer ciência. Que ciência significa conhecimento. Aprendemos também que a ciência tem diferentes campos de estudo, como a química, a biologia, a física, a geologia e a astronomia. Assista a essa aula mais de uma vez. Converse com a sua família sobre as descobertas da aula. A aula de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido e descoberto muitas coisas novas. Fica com Deus e até a próxima!